Isso, então, alunos, vamos fazer a correção da semana um, já do PET 4, que nós estamos no quarto bimestre, o último bimestre desse ano letivo 2021. E nós temos como temática dessa semana, vimos, estudamos, lemos aí, todos se dedicaram a esse assunto muito importante, o assunto da filosofia ética e moral. É uma parte um que vai ter mais outros complementos nas próximas semanas. E vimos que a filosofia ela tem toda uma relação de ser, de cuidado com o mundo, né? Apenas estudar ética e moral não é apenas uma questão de certo ou errado, mas de princípios que são fundamentos da nossa sociedade, de analisar aquilo que realmente nos faz melhores, cultivando as nossas virtudes. Nós temos aí as questões da correção da atividade, nós vamos perpassar aqui, fazendo os destaques. A primeira, muito tranquila, que é juízo de fato, juízo de valor, que nós vimos aí no texto. Os juízos de fato são aqueles que dizem o que as coisas são, como são e por que são. Em nossa vida cotidiana, os juízos de fatos estão presentes constantemente, né? Então eles não têm opinião, não têm argumento, porque eles são aquilo que apresenta a todas as pessoas. Então hoje está ensolarado. Não é uma questão de visão, de opinião, não é subjetivo, é objetivo. Então o juízo de fato, enquanto ele tem essa característica de objetividade, é aquilo que é e todos estão vendo ou sentindo, e o juízo de valor é aquilo que é subjetivo, que implica em visões diferentes, interpretações diferentes, olhares diferentes, princípios diferentes. Isso depende da cultura. O de fato não, é igual a todos. Hoje está ventando, está chovendo, aquela parede, ela está pintada de verde, ela é dura, ela é de concreto, e várias coisas que acontecem no dia a dia, até mesmo nas questões das relações, nossa. Então tem coisas que são objetivas ou não. Hoje nós temos aí a chamada pós-verdade que tenta deturpar um pouco, misturar o que é juízo de fato e juízo de valor. O juízo de valor, eles avaliam as coisas, as pessoas, as ações, as experiências, os acontecimentos, sentimentos, estado de espírito, intenções, decisões como sendo boas ou más, desejáveis ou indesejáveis. Então aí nós temos já uma questão subjetiva de interpretação. Aquele rapaz é feio ou é bonito? Aí a experiência de cada um, os princípios de cada um vão interferir. O brasileiro é muito malandro, também é uma questão de juízo de valor. Então, independe. Isso parece ser conceitos muito simples, mas eles são conceitos aí que interferem muito nas nossas relações e nas questões éticas do dia a dia nosso. Então, é preciso ter essa distinção desses dois para, igual eu disse, estamos em contextos de pós-verdade, onde as pessoas elas não seguem os fatos, mas elas acreditam segundo as suas convicções. Então, se a pessoa tem convicção que hoje não está chovendo e está chovendo, ela fala, mas eu quero acreditar. Isso daí já é algo que se torna até sorrateiro hoje no dia a dia. Então, a número 2, uma questão que foi do Enem de 2011. Aí nós temos questões de moral, uma questão de moral. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sobre o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a escandinava do que com Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. Então a Brusundanga não existe, ela é uma da literatura do Lima Barreto. E
aqui eu coloquei uma, uma, uma fala aqui do que representa essa questão. Essa questão é inspirada numa matéria do jornal Folha de São Paulo, da época. Aborda o grande paradoxo existente na sociedade brasileira. O fato de todos saberem o que é certo e errado e ainda assim, por vezes, optar por agir de forma errada. Então é muito paradoxo. Brasileiro, todos nós, a maioria quer ir um país mais moralmente civilizado, mas muitas vezes todo mundo quer dar o seu jeitinho brasileiro, né? O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao ser humano, porque as normas morais são criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Então, é ambíguo ao mesmo tempo que o homem tem esse aspecto de querer as coisas boas, mas quando ele mesmo cria as leis, ele se corrompe. Então, é algo que precisa sempre estar uns aos outros se fiscalizando, né? Então, um outro aspecto importante que, de certa forma, explica o porquê desse paradoxo é que as leis vigentes são sempre criadas pelos homens e estes tendem a não fazer o correto. Então, e não é, as normas morais não são de vontade divina, não são de parâmetros idealizados, não vão além da capacidade do indivíduo, não são cumpridos por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. É ao contrário, as leis, por isso que elas são sempre revistas, reformuladas, completadas, porque o ser humano é um ser humano político também, de relação que constantemente ele busca o melhor para si, mas ao mesmo tempo busca tem os seus aspectos de egoísmo, individualismo, que faz com que ele drible as normas e constantemente ele caia nessa ambiguidade e nesse paradoxo de querer as coisas tudo certinho, mas ele, ao mesmo tempo, ele sempre está corrompendo as leis, né? Então a letra D ficou a mais correspondente ao enunciado. Apesar das diferenças culturais, a 3 que é uma questão aberta, apesar das diferenças culturais, o que todas as culturas consideram que seja virtude. Então a gente sabe que é, a virtude tem um contexto aí grego de, de buscar o melhor da sua potencialidade, tem toda uma questão de formação ligada à paideia e toda uma pedagogia de ser. Mas assim, durante toda a história também, por mais que tenha diferenças nas suas culturas, nas diversas culturas, todas as culturas consideram que virtude, que é algo que é o melhor como sentimento, como conduta e como ação. A virtude é a excelência, a realização perfeita de um modo de ser, sentir e agir. Então isso é comum a todas as culturas. Uma pessoa virtuosa, apesar que hoje mesmo que vai mudando. Hoje, uma pessoa de forma banal, até mesmo pejorativa, uma pessoa virtuosa é um malandro, né? Aquele que conquista muitas coisas. Mas isso é no senso comum. De uma questão mais séria, o virtuoso é aquele que busca o melhor para si, o melhor para a sociedade, que desenvolve a sua potencialidade. Então, todos nós desenvolvemos o melhor para si. Então, a gente é virtuoso quando nós criamos uma disciplina de vida, estudamos, fazemos exercícios, buscamos o melhor para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Quanto mais eu me desenvolvo o melhor de mim, e isso, consequentemente, eu também sou uma pessoa que não sou isolada, né? Estou ligado à sociedade, mais virtuoso isso pode ser expressada em minha pessoa, ou também a virtude como uma questão social. Então, essa semana nós vimos aí o estudo inicial de ética e moral. Depois, nas próximas semanas, nós vamos aprofundar um pouco mais. Não deixem de ler, são assuntos importantíssimos para a nossa vida, para o nosso
nosso viver. O viver filosófico não é algo teórico, mas é algo da nossa vida. Boas leituras, bons estudos e até a nossa próxima aula.